Bem-vindos! E sim, estamos aqui com o meu chapézinho do luto porque eu acabo de voltar dos mortos. Porque é Halloween e eu sou a aparição do dia. E sim, eu vou seguir estranho assim no vídeo de quinta. E sim, eu volto pro vídeo de quinta. Mas como eu não podia deixar o Halloween simplesmente passar, eu vim aqui falar um pouquinho de Mysterious Disappearance, que na minha cabeça, lendo esse nome, eu achei que eu ia ver sequestro, mas não foi bem isso que aconteceu. Mas enfim, pessoas, eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something e vamos aqui para um bate-papo de um anime que eu achei que era perfeito para vibes Halloween e o que eu achei disso no final. E não se preocupem, eu não vou dar detalhes profundos e resoluções do anime, eu vou só, introduzir e a minha opinião. Mas enfim, simplesmente a gente começa com a Sumireko. Ela simplesmente trabalha numa loja, ela tem um colega chamado Ren, os dois ficam se provocando e brincando, ela é uma adulta e ele parece ser um adolescente. Só que a Sumireko, ela foi uma daquelas crianças que, fez algo muito, muito, muito incrível, e aí, ela queria seguir fazendo esse negócio incrível, aí ela virou um adulto e não consegue fazer nem aquilo, nem quer ir para outros lados. Aparentemente isso é comum. E ela simplesmente chegou a ser publicada. Ela escreveu uma novela e foi publicada enquanto ainda era menor de idade, o que é incrível. Mas ela meio que parou por aí. A partir daí parece que a inspiração fugiu. Ela tem que trabalhar ainda por cima. E é claro, quando você fica. Apesar que eu acho que o serviço depende. Principalmente quando você lida com pessoas, não deve faltar histórias pra contar e desenvolver. Mas falta aquela relação diária com aquelas pessoas. Na escola você tem acesso a 20, 40 pessoas de uma vez. Por constância de longos períodos. Então, assim, tem essa. Mas não é só isso, sabe? Simplesmente não tava dando pra ela. E aí ela acaba pegando um livro de poesias muito bizarro pra ler, e ela leu, e tinha umas circunstâncias pra isso fazer efeito, tá? Você precisava ter uma certa idade, você tinha umas circunstâncias que precisavam ser atendidas, você precisava não ter feito algumas coisas, mas se você ler esse livro de poesia, você vai dando ré no tempo. Só que a Sumireko nem percebeu isso de primeira. Aí eu percebi, né? Porque eu tava vendo ela fazer isso, mas ela não percebeu. Do nada começou a vir inspiração. E ela ficou, nossa, meu Deus, bora. E ela começou a escrever e tava vindo, gente. Ela tava animada, ela tava cheia de energia. O cansaço do trabalho não bateu, a inspiração bateu. E aí animou mais ainda ela. E ela escrevia, escrevia, escrevia. E ela ia virando uma fucking criança. E eu sinto que, o Ren percebeu que tinha algo estranho naquele livro. E ele simplesmente tentou falar com a Sumireko, mas parece que o fato dela estar regredindo pra ser criança não tava afetando só, a animação dela pra escrever e o físico dela, obviamente. Parece que tava afetando também um pouquinho como ela tava processando as coisas, mas como o livro era algo que ela pensava sempre, ela tava assim, nossa, escrever, 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 escrever. Só que ela precisou dar uma saidinha, né? Fome, um pouquinho de bebida. E aí nessa o Uren pega ela e ele quer fazer com que ela regrida. Ele fala, olha, se você ler tais versos, vai dar tudo certo. E ela, não vou não. O que eu achei bem preocupante, mas assim, não vou não. Ela decidiu que vai ficar daquele jeito porque a inspiração dela é mais importante que qualquer coisa. E ela quer escrever essa bomba desse livro. E a Uren fica assim, se você não fizer isso, você vai morrer. E aí, como se estivesse esperando o time perfeito, ela realmente começa a passar cada vez mais mal. Ela já tava se sentindo um pouco mal, mas ela começa a passar muito mal e cuspir sangue. E aí ela vai lá e reverte pra adulta. E aí ela reverte pra criança e pernas pra quem te quer. Porque ela quer ficar naquele estado o máximo possível e controlar isso o máximo possível pra que ela possa usufruir da inspiração e, ao mesmo tempo, não bater as botas. Mas acaba que o Uren pega ela e fica assim, não, você vai voltar a ser adulta. E ela vai continuar tendo essa maldição aí, que ela consegue voltar a ser criança. Mas ela não vai ficar brincando com ela mais. Ela acaba aceitando ficar como adulta e fazer o quê. Só que, graças a Uren, ela tem um novo ar de inspiração para os livros dela. Porque, aparentemente, o Uren tem muita experiência nesse negócio de ocultismo. E ele vai sendo apresentado a várias situações sobrenaturais. E aí ele acaba metendo a Sumireko junto, ela acaba ajudando ele, querendo ela ou não, e muitas vezes ela quer participar porque isso auxilia ela de alguma forma, ou pra ajudar ele, porque ela se importa com ele, e aí a gente vai ver os dois se metendo nesse tipo de situação. Só que, até aí, você fica assim, parece uma premissa interessante. Só que tem alguma coisa muito estranha, Corém.
ele por si só, ele parece todo um pouco fora do contexto, tipo, e não é, tipo, um personagem protagonista numa sala de gente que não é nem secundário, onde tá todo mundo normal e o protagonista tá chamando muita atenção. É tipo, o mundo ao redor é normal e ele chama um pouco menos de atenção que todo mundo. Então parece como se ele tivesse, tipo, fora de contexto ali. E ele não tá sozinho nessa, porque ele tem uma irmã chamada Otto, e a gente justamente vai se aproximando dela porque tem uma ocorrência estranha na escola dela, onde na escola dela não tem bullying. E aí você fica assim, isso é um problema? Mano, é porque onde tem gente tem bullying. O ser humano é uma desgraça. E então é muito estranho, principalmente adolescentes e crianças, eu sinto que é bem normal nesse ambiente. No trabalho a coisa é mais velada, ou os humanos julgam uns aos outros. Quando você é criança e adolescente, em vez de você ficar, tipo, julgando quem tá fazendo bullying, pra não ser o próximo, você pula na pessoa que tá fazendo bullying e faz junto. Ou não faz nada. E eu sinto que isso é, tipo assim, pelo menos na minha vivência na escola, eu sofria bullying 90% do tempo. Então, assim, meio que eu considero isso uma normalidade horrorosa e horrível, mas é uma normalidade. Só que a outra ficou tipo assim, cara, não tem ninguém sofrendo bullying em momento nenhum. E tipo, isso é estranho, é incrível, mas é estranho. Só que aí chega o ponto em que, tipo, as meninas estão falando umas coisas, tipo, coisa que você fala pro seu amigo próximo, tipo, você chega, e aí, seu arrombado? E aí seu amigo some. E, tipo, não é que eles somem porque eles te chamaram de arrombada, eles somem porque ele começa a babar. Muito, muito, muito mesmo. Passar mal. Aí fica ruim pra respirar. Aí fica assim, meu Deus, meu amigo vai morrer. Só que aí, se você sair dos arredores da escola, você volta ao normal. E aí você fica assim. Ou seja, tem alguma coisa errada na escola. E aí, como tá envolvendo a Otto, e a Otto é tudo pro Uren, é a vida dele inteira, essa irmãzinha dele, ele decide auxiliar, e é claro, ele acaba contando com a ajuda da Sumireko, então a gente vai ver esse trio aí nessas e em outras ocasiões. Só que Uren, todo final de resolver algum BO, ele volta pra uma estação abandonada e entrega alguma coisa, algum token, tipo assim, no caso da Sumireko era o livro, no caso da Otto, não vou falar, mas tipo assim, ele vai entregando alguma coisa que tem a ver com aquela situação sobrenatural pra alguém naquela estação. E aí a pessoa fala quanto que isso ganha pra ele de passagem. Então parece que ele tá acumulando a passagem pra ir pra algum lugar. Aparentemente nem ele, nem a Otto são da nossa realidade, eles vêm de outro lugar. E de acordo com o cara por trás do guichê, esse lugar já está muito ferrado há muito tempo. Então esse lugar meio que não existe mais. Mas Urens insiste em ir até lá. E ele não tá preocupado só nele, ele tem uma irmã, então ele precisa de 2 passagens. O meu ver da história toda foi que essa parte sobrenatural eu acho muito interessante. Não é uma vibe XXX-holic ou uma vibe mushishi, não é um negócio mais. Eu diria um negócio mais de Jugoku Shoujo, só que, tipo, não vai pra essa vibe tão dark, fica, tipo, uma vibe sobrenatural com comédia, porque nada fica muito sério e muito grave, mas tem várias ocorrências interessantes. Então foi um anime que foi gostoso de acompanhar, eu acompanhei ele tranquilo, eu acompanhei ele de boas. Mas como muitos animes, ele tem uma falha essencial, que é não tem mais. Eu não sei se isso vai ter mais uma temporada, mas eu não creio que vá, porque não é incrível, é só legal. Só que eu sinto que faltaram pontos muito importantes. Eu acho que o mundo de onde eles veio não foi explorado o suficiente. O que aconteceu, o que exatamente é Uren, não foi explorado. Mas o anime encerrou, tipo, eu não vejo como eles reabririam esse final, a menos que a gente fosse acompanhar e a situação em outros mundos, o que eu não acho que é a ideia do anime. Então eu acho que ou faltou algumas informações do anime que podem ou não estar no mangá, eu não fui conferir nem pretendo, mas ou o negócio foi bem rushado, sabe? E eles comeram essas informações, ou o mangá desde o começo não tinha essas informações, o que eu acho que prejudica muito. Tipo, eu vi um anime com potencial pra ser um pouco melhor do que ele foi legal, mas eu sinto que eu queria mais desenvolvimento da relação entre a Sumireko e o Uren, porque eles tinham uma amizade ali bem interessante, e mais desenvolvimento em relação a da onde a Otto e o Uren vieram. Eu sinto que isso faltou, e isso era tipo assim, as incógnitas primordiais do anime. Então foi engraçado, divertido, curioso, seguir o anime inteiro, mas eu sinto que o final deixou bastante a desejar, porque a gente fica com esses buracos. E talvez a coisa mais assustadora sobre o Mysterious Disappearance seja justamente essas respostas que a gente meio que não tem.
Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Bye, bye.